parlé l'année dernière avec Fred de existence. Donc j'étais partie sur l'idée d'épreuve existentielle à séparer de épreuve sociale, mais Daniel m'a fait comprendre que c'était dangereux, donc du coup j'ai refait une distinction à partir d'une discussion que j'ai eue avec Nicolas d'un modèle qui affirme que ce n'est pas des épreuves en soi, mais des formes de valorisation, d'évaluation par le langage. Donc je trouvais que cette idée d'évaluation par le langage était très intéressante. Diogo m'a aussi beaucoup aidé pour certaines idées, certaines lectures. La traduction en portugais du titre, je lui dois la traduction aussi en portugais de mon titre, et l'idée d'expérimentation de soi dont je n'ai pas vraiment parlé, mais voilà, on pourra en reparler après. Gabriel aussi, j'avais beaucoup aimé cette idée de la sociologie da insanidade, la sociologie de la folie. Cette idée de la rupture en fait entre ce qui est considéré comme la normalité et la normalité, mais qui en fait est quelque chose qui est jugé par la société. Et donc l'idée que la folie, ce serait quand c'est jugé par la société, par l'extérieur, ce serait une rupture avec la normalité. Mais en fait, si on prend dans le sens de l'acteur, ça peut juste être simplement une critique forte au social. Et effectivement, moi, j'étudie pas des acteurs qui sortent vraiment du social, mais qui sont quand même toujours en tension avec ce qui est considéré dans leur environnement, dans leur milieu, si on reprend la notion de milieu, qui sont toujours en tension avec ce qui est considéré comme normal dans leur milieu. Et du coup, la filière, ça se constitue comme un objet malouk, un objet fou, mais qui serait socialement acceptable en fait. C'est-à-dire un objet fou, pourquoi je dis ça? Parce que les formes d'engagement que j'ai observées chez les acteurs, moi je le décris, là j'ai dû aller très vite, mais je le décris dans la thèse, sont d'une telle intensité dans des activités dont la finalité est très vague, discutable, enfin pour un objet concret qui est très impalpable et précaire et fragile. Donc les formes d'engagement sont tellement intenses par contraste avec la précarité de l'objet que ça peut être interprété comme une forme de fuite du social par le social en fait. Donc, et peut-être que et donc la filière permet, donc je reviens hier sur le commentaire que j'avais fait sur les capacités, mais la filière peut-être permet de révéler des capacités qui étaient déjà là à l'intérieur des acteurs, mais qui ne trouvaient pas à se révéler dans l'environnement et dans le milieu dans lesquels ils évoluaient jusqu'à présent. Et donc la filière, et c'est peut-être pour ça que ça explique une forme de surengagement, leur permet d'exprimer ces capacités et de les révéler. Alors du coup, alors je suis tout à fait d'accord sur le lien entre intériorité et extériorité, sur le fait qu'il faut toujours essayer de travailler les deux, etc. Moi, je ne savais pas trop comment le faire. Ce que j'avais compris que si je voulais parler que de l'intériorité, c'était dangereux et qu'il fallait toujours le mettre en lien avec extériorité, sociale, etc. Mais j'avais toujours en tête l'idée qu'il pouvait y avoir des choses qui ne s'expliquent pas par le social, qu'on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi Snowden il a eu envie à un moment donné, alors que c'était quand même hyper risqué de balancer tout ce qu'il a... Enfin, de faire ce type d'action, de s'engager en fait. Donc, du coup, j'ai résolu en fait cette question-là parce que Dewey aussi dit finalement on s'en fiche un peu de ce qui se passe à l'intérieur des acteurs si c'est pas lié à une expressivité sociale, si ça s'exprime pas dans le social. Donc, il faut toujours essayer de lier intériorité, extériorité, action en fait, engagement quoi. Voilà, donc j'ai essayé. Alors, du coup, dans les formes de psychopathologie que tu étudies, Gabriel, j'étais en train de me demander si, quel type de méthode on pourrait mettre en œuvre pour montrer, faire le lien entre identification de psychopathologie par des dispositifs sociaux et puis les actions. Comment ça se traduit dans des actions aussi et dans des formes d'engagement pour ce type d'acteurs. Et j'étais en train de me réfléchir si sur mon terrain, j'avais parlé avec les gens de la mort, de questions existentielles, si ça avait un lien avec les actions. Bon, là, j'ai pas trouvé pour le moment. Enfin, j'ai pas eu une mémoire qui m'a permis, qui me permet de produire une analyse là-dessus maintenant, mais je trouve que ce serait vraiment des questions très intéressantes à travailler d'un point de vue méthodologique aussi, en relation avec les questions épistémologiques théoriques.
Voilà. Après, autre chose dont je n'ai pas parlé, c'était l'illusion biographique. Donc effectivement, on peut penser que le fait de recomposer les trajectoires a posteriori, à partir de l'expérience de la filière, c'est une illusion biographique. Effectivement, je n'étais pas là au moment où les gens ont vécu ce qu'ils ont vécu. Je ne peux pas vérifier. Il y a forcément une part d'illusion biographique. Du coup, je rejoindrai ce que Nathalie Heinisch dit quand elle critique, quand elle a écrit son article, pour en finir avec l'illusion biographique. Finalement, ce qui nous importe, c'est de comprendre ce point de transaction entre les représentations que l'individu se fait de lui-même et son engagement actuel dans l'action, en fait, et quelle forme de plus large de société ça contribue à construire. Voilà, donc je le ferai comme ça. Et le lien avec la psychanalyse, ça, je préfère répondre une autre fois, en fait. Essa questão do pragmatismo, 20 anos depois e 20 anos antes, o momento que Daniel mencionou, de fato, Boltanski e Thévenot não estavam centrais. Eu acho, como você disse, que a etnometodologia, por exemplo, era muito, muito importante. Eu mesmo, na época, em 94, passei um ano em Los Angeles e fiz as aulas com o Garfinkel. A fenomenologia, que para você também é tão importante, para mim era também muito, muito importante. Mas a figura central, eu acho certamente para mim e também na época, era o Habermas. Então, quando eu me coloco aqui e quando falo dos pragmatismos e que, digamos, me coloco numa situação falando de um pragmatismo alemão, na verdade é uma hermenêutica, uma fenomenologia, e para mim isso é muito, muito importante. Por exemplo, eu tinha lido o Gadamer há muito tempo atrás, mas quando eu reli o Gadamer de maneira mais sistemática, porque estava trabalhando sobre as conversas internas, para mim isso realmente faz uma filiação. Eu diria que tudo o que digo é realmente a partir da fenomenologia e da hermenêutica, e que coloco em intenção, por exemplo, com também o realismo crítico, que vem de uma tradição muito mais britânica. Então, quando estão falando e estão pensando ação e interação, e cultura é sempre a partir de Wittgenstein. E, para mim, tudo bem, mas isso, digamos, não é exatamente a minha tradição, é a hermenêutica, e é o Habermas mesmo, que incorporou o pragmatismo, o que permite também de resgatar toda essa herança política que é absolutamente essencial nos dias de hoje. Então, é a outra questão, por que eu coloco Bourdieu? Eu coloco Bourdieu porque eu acho que, Bourdieu realmente ocupa o mesmo espaço na sociologia, nas ciências atuais do que Parsons nos anos 50. Sem Bourdieu, não temos mais uma linguagem em comum. Então, para mim, o Bourdieu é muito, muito importante porque permite, na verdade, de entender o que alguns estão fazendo. Você não pode entender o que Boltanski e Thévenot estavam fazendo. Você não pode entender o que Axel Honneth está fazendo com o reconhecimento. E você não pode entender o que a Margaret Archer ou Bernard Lahire estão fazendo. E isso é uma situação absolutamente incomum, porque lemos todos os mesmos textos, sabe? E isso faz parte, digamos, dos nossos repertórios, e cada está tentando a sua maneira de sair de Bourdieu. Isso dá coisas bastante interessantes. Então, este existencialismo alemão, na verdade, compõe um existencialismo francês que é muito mais nihilista, é um existencialismo
diria, construtivo, reconstrutivo, uma fenomenologia ou uma hermenêutica existencial. E, para mim, o que eu acho muito, muito importante é a virada linguística. Simplesmente, sabe, essas conversas internas, e não expliquei isso muito bem, porque era um momento quando, de repente, pensei, puxa, só tenho 5 minutos e tenho mais 3 páginas, mas a virada linguística é absolutamente essencial, porque as conversas que temos com nós mesmos acontecem, digamos, na linguagem. E quando digo, sabe, a gente nunca pode começar uma conversa, porque a conversa já está sempre dentro de nós e nós estamos dentro da conversa. Isso é verdade, teoricamente, quando faço essa reconstrução, é quando vou dizer, sabe, para mim, o Habermas e o Bourdieu são muito interessantes. Eu me coloco nessa tradição e até, sabe, é isso que fazemos. A linguagem é comum, mas como vamos receber isso e o que vamos fazer com isso é absolutamente fundamental. E a virada linguística, para mim, também, sabe, é uma abertura, na verdade, para o outro. Então, a intersubjetividade também é essencial. O Heidegger, por exemplo, quando eu li o Heidegger, a questão do ser aí perante a morte e a existência, isso, sabe, para mim também era interessante, porque isso vem também em diálogo com Simmel, na Lebensanschauung e as reflexões sobre a morte. Mas, puxa, Heidegger, você está simplesmente sozinho perante a morte. Então, sabe, com o Jaspers, por exemplo, você tem a intersubjetividade que de novo vai entrar, e nas situações limite, você tem possivelmente uma comunicação existencial. E o Habermas que fala de comunicação, mas ele não tem a dimensão existencial. Então, essas coisas simplesmente me interessavam, porque a comunicação existencial é a comunicação entre duas existências. E o tempo todo tentando de articular essa dimensão, sabe? Não quero entrar demais na intimidade, quero também voltar de novo ao público. Essas questões são articulações finas que temos que fazer. Mas quando eu sabe, li e trabalhei com Margaret Archer sobre as conversas internas, para mim, eu já tinha chegado à mesma conclusão de como, sabe, como entre o sistema e o mundo da vida, e o campo e os hábitos, eu precisava de reintroduzir, sabe, a autonomia, os atores com capacidades de agir. E, para mim, a minha formulação para chegar lá era simplesmente a intersubjetividade intrasubjetiva. Isso é um Habermas, mas que você simplesmente vai trazer para dentro. Essa questão da interioridade também, agora abrindo o debate com Francis, ele, como todo mundo sabe, criou o grupo anarquista, lá, o grupo de sociologia pragmática e reflexiva. Ele diz que está tirando um pouco o pragmatismo, mas eu quero reintroduzir a reflexividade, que, na verdade, também tem a ver com a interioridade. Eu acho que essas questões são questões muito difíceis, mas depende de onde você vem. Por exemplo, essa questão da interioridade, o acesso à sua própria mente, ou ainda mais difícil, a mente do outro. Isso também são questões que você tem que colocar e que você tem que, para entrar nessa questão, você tem que saber mais ou menos por intuição onde você quer chegar. Estou dizendo isso porque, infelizmente, eu passei 2 anos da minha vida lendo Husserl para tratar a questão da intersubjetividade, como posso ter acesso à mente do outro. Essa questão é simplesmente um ponto de partida mal colocado. Você tem que pressupor a intersubjetividade e você pode ter pela linguagem. O pragmatismo também te permite de fazer isso. Então, essa questão de retomar, sabe, estes debates é muito importante. Claro que não temos acesso à mente do outro, mas a ideia que só temos a possibilidade de criar idealtipos, isso, de novo, vai simplesmente exprimir essa solidão.
a gente está com os outros em conversa, em comunicação. Então, sabe, tudo bem, você não tem acesso, mas você pode, a partir de novas bases, tentar de reabrir essa discussão. E que muitas vezes é mal colocada, sabe? Por exemplo, a reflexividade é absolutamente essencial. Quando você vai olhar, isso tem a ver com o MIT, claro que você tem que começar com o que você pode ver, que são simplesmente as práticas. E depois, claro que você tem a reflexividade que pode entrar, e isso você pode, como você pode acessar isso? É isso que fazemos o tempo todo, simplesmente por entrevistas, mas também podemos olhar para as pessoas que já trabalharam sobre isso. E acho que lá a questão da relação entre a sociologia e a psicologia tem que ser revista. Por exemplo, qual é o problema na tradição francesa? Que simplesmente Auguste Comte eliminou a psicologia. Ele dizia, sabe, psicologia, na verdade, sabe, isso é biologia ou neurologia, ou é sociologia. E, de fato, este espaço foi fechado. O Durkheim também não reabriu, o Mauss tentou de abrir um pouco, e, por exemplo, quando você vai olhar para Bernard Nair, que tentou de abrir, o problema lá é que ele tem um imperialismo sociológico, que simplesmente ele acha que você pode explicar com a sociologia a interioridade, a intimidade, etc., no qual o meu ponto é, tudo bem, pode ser que você vai chegar lá com a sociologia, mas, sabe, este imperialismo, eu acho que temos que pensar os limites. Mas acho que podemos e precisamos, sim, de pensar um outro tipo de psicologia social. A psicologia social não é simplesmente, sabe, o comportamento do indivíduo em pequenos grupos, mas são as representações sociais que os indivíduos têm do social, sendo dos outros, da sociedade, dos grupos, etc., e que, na verdade, é a sociedade dentro da mente. Tem problemas com isso. O debate entre Cooley e entre Mead mostra que claramente tem problemas, mas temos que entrar de novo nessa seara de as representações, uma sociologia cognitiva, uma sociologia da mente, na verdade, interconectada com uma sociologia do espírito, mas no sentido alemão, de Geist, essa interconexão entre a cultura e o indivíduo. E com isso chego rapidamente à questão que Eder trouxe, que é a questão de agência e estrutura, que para mim, pessoalmente, não me interessa mais. O que me interessa é existência e cultura, no sentido de como essa modelagem do self, essa constituição do self, na verdade, sim, é social e, no mesmo tempo, é pessoal. E, no mesmo tempo, que também é transsocial, porque eu também trabalho com uma hipótese que tem verdades, representações que não são sociais, mas que têm uma outra dimensão. E essas questões são simplesmente caminhos, mas acho que o que é interessante é quando você vem de uma certa tradição, e como me coloco aqui, sabe, como, digamos, o pragmatismo alemão, é que você pode fazer essas conexões e reencontros, e acho que politicamente isso é muito, muito interessante. O que disse rapidamente, sabe, as conversas internas que temos com nós mesmos e a comunicação pública que temos aqui, essa, sabe, a esfera pública e a esfera íntima ganham simplesmente quando você vai juntar os dois. Então é simplesmente uma tentativa de reabrir algumas categorias que estavam fechadas, mas como fazer isso exatamente, eu não sei. Porque também vou terminar com uma confissão. Cada vez que quero escrever, digamos, sobre essa inversão que faço com Margaret Archer, digamos, da fractura e a crise para a reconstrução, cada vez que me sento e que quero escrever este texto, bom, infelizmente perco o equilíbrio e nunca consegui fazê-lo. Mas é lá que William James era muito interessante,
porque ele me permitiu de pensar que sim, a crise, como se diz em francês, ça passe ou ça casse. Mas quando passa, você tem uma reconstrução que também tem implicações, podem ter, digamos, implicações políticas, e acho que é isso que temos que pensar, e posso pensar isso especialmente porque, com o pragmatismo e com o Habermas, sabe, você tem a vida pessoal, a ética e a política que simplesmente se juntam. Então, para mim, a interioridade não é simplesmente uma interioridade, mas tem um significado político também, que para mim é simplesmente essencial. Quero agradecer as perguntas, e inclusive as provocações do Gabriel. Bom, não sei, na verdade, por onde exatamente começar. Eu talvez poderia começar antes de entrar no Gabriel, porque acho que é uma questão mais substantiva, é só responder a provocação, também comentário do Daniel, e dizer basicamente... enfim, na verdade, eu não sou um historiador de ideias. A minha proposta não é, efetivamente, reconstruir como esse movimento ou constelação foi ou não feito, de que modo ele se relaciona com o pragmatismo. Eu, durante o período que eu estava na França, eu cheguei a fazer entrevista com nomes, fiz entrevista com você, com o Francis, com o Nicolas, com a Nathalie Hennick, com o Cyril Lemieux, e com Louis Quéré. Enfim, eu estou absolutamente consciente dessa diferença interna que existe. A minha questão é, uma vez que eu tive contato com esses autores, e eu insisto na questão inicial que eu falei, que é como denominar uma certa região da sociologia francesa que é irredutível ao projeto crítico, que é irredutível a um certo projeto clássico da sociologia durkheimiana. A questão é como dar um nome a um certo conjunto de autores que trabalham nesse universo. Eu acho importante ter um nome, aliás, o nome tem uma importância cognitiva, que ela pode tanto ajudar em alguns casos, como pode não ajudar em outros. Eu imagino, e repito isso, você também toma o label do pragmatismo para se referir a um conjunto de autores, dentro da tradição americana, embora, obviamente, você seja um historiador, erudito, etc., mas eu imagino que muitos desses autores, se vivos estivessem, provavelmente fariam diferenciações entre si. Tem a velha lógica, você pode pensar na lógica freudiana do narcisismo da pequena diferença, também autores que, às vezes, têm proximidades, mas que fazem questão de fazer uma certa diferença, ou a ideia bourdieusiana de que a proximidade, também objetiva, por vezes corresponde a um certo esforço de distanciamento subjetivo. Eu vejo certas similaridades entre projetos justamente pelo fato, talvez, de eu estar de fora, de eu olhar de fora e olhar, talvez, também de um conjunto de preocupações que, em certo sentido, são particulares. A questão, para mim, então, eu também não quero, acho que é detestável esse jogo de fazer etiquetagem. Para mim, eu não estou dizendo que fulano ou cicrano é ou não. A questão é isso que eu entendo como, quais são os elementos fundamentais para mim, do ponto de vista de uma pesquisa, ou do ponto de vista do que eu entendo como sendo interessante de um projeto sociológico. E esse é meu esforço de tentativa. E, com relação ao Boltanski, eu usei exemplos. Eu não usei só o Boltanski como exemplo, eu usei o Francis Chateaubriand, o Christian Bessy como exemplo, eu usei o Goffman como exemplo, eu usei o Latour como exemplo, que, obviamente, não é um autor que se diz pragmatista, eu sou plenamente consciente disso. A minha questão é capturar certos exemplos dentro desse panorama, que não necessariamente só francês, mas que pegam os aspectos que eu acho fundamentais e que, enfim, que podem ser ou não vistos como interessantes, enfim. Mas a minha proposta, efetivamente, não é. E eu concordo com você, eu não discordo do seu ponto, você tem toda a razão no que você diz, mas esse não é exatamente o que me interessa nessa discussão específica que eu estou fazendo aqui. Com relação ao Gabriel, eu acho super interessante, na verdade, isso que você coloca entre... É uma coisa sobre a qual eu não havia pensado, mas efetivamente é possível pensar entre essa oposição entre ruptura epistemológica e delegação epistemológica. E eu concordo que qualquer forma, a priori, tudo é como você concebe isso, e a minha pergunta, assim, na verdade, que eu faria de volta é,
por onde você deve começar e qual seria o ideal regulativo mais interessante para você começar uma pesquisa? Se é a partir do pressuposto da ruptura epistemológica, ou seja, a partir da ideia de que os atores não sabem exatamente o que eles pensam e que eu já tenho de antemão acesso a um conceito de realidade, a um conceito de justiça, ou o que quer que seja, que é superior ao deles, ou é interessante que eu comece a minha pesquisa com o aspecto da delegação, a partir do qual eu tenho uma abertura, inclusive do meu arcabouço conceitual inicial, para a partir da experiência dos... Desculpa, deve estar muito rápido, perdão. A partir da experiência dos próprios atores, reformular os conceitos iniciais que eu estabeleci. É óbvio que ninguém chega, qualquer pesquisa que seja, fazendo tábula rasa. O gesto de delegação não é um gesto absoluto, é um ideal regulativo interessante do ponto de vista da pesquisa, e que eu acho que ele é importante, e eu insistiria nesse aspecto como um momento inicial. Agora, é óbvio que a manutenção dele ad eternum e uma espécie de tentativa de normatizá-lo é extremamente problemático, não só do ponto de vista metodológico, quanto do ponto de vista político. E aí eu entraria na provocação do Valdir e da sua, porque eu acho que um elemento absolutamente fundamental é não confundir uma certa postura inicial metodológica com relativismo puro. E um ponto que eu diria, para articular com a pergunta do Valdir, essa ideia de uma recuperação de uma noção de verdade, que eu acho que talvez ela seja importante e necessária mais a posteriori. Por exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo. Acho que, na verdade, muito da minha inspiração de pensar. Acho que o primeiro gesto, acho que a minha inspiração está muito pautada numa certa discussão filosófica, a segunda numa certa discussão antropológica e a terceira numa certa discussão pragmatista. Mas essa segunda, a segunda e a primeira, na verdade, essa ideia que eu acho que tem relação com essa ideia de um conceito robusto de realidade, eu penso, por exemplo, na questão do meu trabalho de campo. Eu queria só descrever uma situação, porque eu acho que ela é interessante, e que diz respeito eu acho, a importância de você não ter previamente um conceito de realidade estabelecido, desde que você esteja pesquisando algo. Porque eu acho que uma coisa é você sendo político na esfera pública, você sendo um militante, outra coisa é quando você está fazendo uma pesquisa. Um exemplo que eu dou, que eu gosto sempre, que é uma situação aparentemente absurda, e as situações absurdas e problemáticas são extremamente interessantes para se colocar as questões, como, aliás, o Daniel gosta sempre de citar o Katz a esse respeito, que eu, por exemplo, estava na porta da igreja, que eu estava fazendo entrevista, eu não falei sobre isso, e talvez até eu possa fazer uma espécie de meia-culpa de ter feito, até por uma questão de tempo, uma fala muito abstrata e pouco ilustrada por exemplos concretos que eu poderia ter trazido. Mas só um exemplo que eu queria dar, eu estava na porta da igreja, que eu fiz trabalho sobre conversão religiosa, de ex-traficantes que se converteram, saíram da vida do crime e se converteram ao evangelho, ao pentecostalismo, precisamente. Estava esperando, e aí só uma cena, eu vi um táxi parado em frente à igreja, nisso tinha uma pessoa dentro do táxi, e um pastor ao lado. A pessoa, obviamente, tentava ligar o carro e não conseguia. Nesse tempo, um pastor saiu do táxi, botou a mão em cima do capô do táxi e começou a orar. E ele orava e dizia, em nome de Jesus, vai agora, irmão. E aí a pessoa girava o táxi e ele não pegava. Nisso estava passando um outro pastor, e ele chamou esse outro pastor, o pastor, vem aqui ajudar. E aí era aquela cena montada, um táxi, um sujeito dentro dele, 4 mãos em cima do capô, orando e dizendo, em nome de Jesus, irmão, vai agora. E a pessoa virava a chave e não pegava. Obviamente que, para mim, para a minha concepção de realidade, a minha ação imediata era, cara, para de orar e chama um mecânico, que era óbvio. Mas, do ponto de vista de um trabalho antropológico, sociológico, eu não posso definir o que é a realidade a priori. Eu tenho que efetivamente levar a sério o fato de pessoas, que mundo é esse possível, em que pessoas, quais são os critérios de definição da realidade que permitem com que pessoas botem a mão no capô de um carro e fiquem orando. E, obviamente, que a primeira reação nossa eles acreditam nisso, mas isso não é verdade.
E eu acho que é importante, sim, talvez, um conceito de verdade, mas a posteriori. Eu realmente, nesse sentido, eu me aproximo muito de uma certa concepção de pluralismo ontológico, que é uma tentativa, talvez, apenas como ideal regulativo, de não estabelecer a priori quais são as entidades e os seres que efetivamente povoam esse mundo. Não é que eu vou tornar isso, não é que eu vou passar a orar o meu carro quando ele tiver um problema. Mas, enquanto pesquisador, eu tenho que criar, digamos assim, um aparato conceitual e explicitar quais são os critérios que tornam essa outra forma de concepção do real, de definição do real, plausível, pelo menos. E eu acho que esse é o elemento fundamental desses dois aspectos. Mas, por outro lado, assim, eu concordo que, se eu pensar em termos de longo prazo num certo projeto político, aliás, a palestra do Francis, ele dizia isso, que no momento final, a partir de um momento em que você faz todo esse processo, eu acho que tem uma filósofa analítica francesa, se chama Isabelle Thomas Fougel, e eu acho particularmente interessante a crítica que ela faz ao realismo especulativo. Essa ideia de que a realidade é algo que pode ser mostrado. E ela opõe essa noção, ela está pensando no filósofo, mas a gente pode pensar o sociólogo como o arquiteto do universal, e que é importante manter no horizonte uma certa noção de verdade, até para poder dizer, em algum momento, que uma certa concepção de realidade me parece mais plausível do que outra. Mas eu acho que isso já é um outro momento. Enquanto pesquisador, eu não acho que esse tem que ser o meu ideal regulativo, mas isso não significa que, em outros momentos, eu não possa ter uma postura na qual eu diga não, é mais plausível, e eu reafirmo isso, apesar desse esforço, que é mais plausível chamar um mecânico do que orar um táxi. Todo mundo me pergunta isso. Eu tive que ir embora da cena, mas, segundo os relatos, o carro pegou. C'est ça que l'a demandé. Oui, mais je n'ai pas vu. Il faut croire aux acteurs même. Tem certas questões, aliás, só uma questão que eu acho que é fundamental, porque um dos aspectos, talvez um pouco militante, quando eu comecei a pesquisa, é acreditar nos atores, que eu acho que isso remonta ao problema que o Fábio traçou do Latour, que eu acho que é super importante, e eu acho que a Nathalie Hennick faz uma distinção interessante entre o cachê, o escondido, e o implícito. E eu acho, obviamente, que essa nuance ela é extremamente importante de ser feita, e muitas vezes você pode confundir uma coisa com a outra. Mas eu acho um tanto quanto óbvio que faz parte do aspecto descritivo e da explicitação tomar o implícito e fazer essa dimensão do que não é 100% dito. Porque, senão, de fato, aí cai no que o Gabriel falou, e, nesse sentido, eu concordo, que, no final das contas, o que você vai fazer é simplesmente replicar o que os atores fazem. Nesse sentido, qual é, afinal de contas, a função ou a importância de uma sociologia, né? E eu acho que, nesse momento... Por isso que eu acho que isso é um primeiro momento, mas eu concordo absolutamente com você. Muito embora eu não saiba se o Guides resolveria todos os problemas, inclusive, talvez ele fosse interessante para pensar o segundo gesto, mas, do ponto de vista do primeiro gesto, eu acho que ele não teria muita coisa interessante a ser dita. Eu acho que eu tinha uma pergunta só sobre a questão da prática. Eu não gosto de entrar muito nisso, o que repousa a noção de senso prático, a diferença entre Bourdieu. Acho que nem está mais aqui, né? Ele saiu. Bom, então... Não, então é isso, tá bom. Eu paro aqui, já estou todo mundo cansado. Obrigado.